J Mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Impacto Prime. Pensou pneus, pensou impacto. Prefeitura de São Bernardo reforça policiamento nas áreas de comércio. Tentativas de combate ao trabalho infantil no ABC ainda não apresentaram resultados satisfatórios. Orlando Morando inaugura novo trecho do corredor Alvarenga. E na nossa sala de entrevistas, vamos receber o doutor Antônio Carlos Gogoni. Confira os detalhes do clima em toda a região do Grande ABC. Segunda-feira, 18 de novembro de 2019, estamos na Primavera Brasileira. Acompanhe a partir de agora a segunda edição do J Mais ABC. Olá, boa noite para você. Esta é a segunda edição do J Mais ABC. E como passa rápido, já estamos finalizando a segunda-feira, mas é claro, com diversas notícias em primeira mão para você ficar muito bem informado. E começamos o jornal falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Nesse fim de semana, diversos manifestantes em todo o Brasil foram para as ruas pedindo o impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli do STF. O nosso repórter Vinícius Pazini preparou uma reportagem contando todos os detalhes e nós vamos conferir agora na tela do J+. Manifestantes reunidos em diversas cidades do país pediram o impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, neste domingo, dia 17. Em São Paulo, o ato fechou quarteirões da Avenida Paulista. Os protestos foram convocados após a decisão do STF de derrubar a prisão em segunda instância. Na capital paulista, os manifestantes se reuniram aos gritos de "Fora Gilmar", carregando bandeiras do Brasil e vestindo verde e amarelo. No Rio, a manifestação pedindo o impeachment do ministro Gilmar Mendes ocorreu pela manhã, na praia de Copacabana, na altura do Posto 6. Organizado pelo Movimento nas Ruas, Movimento Conservador e Movimento Brasil Conservador, o evento contou com 2 carros de som e conseguiu reunir algumas dezenas de pessoas, que ocuparam menos de um quarteirão da praia. Os manifestantes que compareceram estavam em sua maioria vestidos de verde e amarelo. Enrolados em bandeiras do Brasil, Gilmar Mendes vai cair e "Fora Gilmar Mendes" eram os slogans mais repetidos pelos participantes, na manhã deste domingo, que amanheceu parcialmente nublado. Em Brasília, um grupo de cerca de 1.000 pessoas se concentrou na frente do Congresso Nacional e caminhou até o STF. Os manifestantes rezaram o Pai Nosso, cantaram o hino nacional e carregaram uma bandeira gigante com as cores verde e amarela. Ações Vinícius. E olha, para você saber muito mais sobre esse assunto, vamos agora para a nossa sala de entrevistas. E hoje, como de costume, às segundas-feiras, estou recebendo o doutor Antônio Carlos Gogoni. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Apesar do feriadão, todo mundo descansou. O final de semana foi bem tumultuado por causa dessas manifestações e é sobre isso que nós vamos comentar hoje aqui no J+. Pois não, Renata. E olha, eu queria perguntar se realmente esses ministros podem sofrer um impeachment, de acordo com a sua opinião. Podem, está previsto na Constituição Federal, deve ser processado pelo Senado, esse impeachment, de acordo com o que foi feito com a presidente Dilma, e começou assim, né? Com manifestações populares, uma grita da sociedade, e eles estão sofrendo pelo aspecto da votação da prisão de segunda instância que foi rejeitada, né? Sim, sim. Então, eu queria saber se realmente aconteceu. O brasileiro já está acostumado com isso, porque ele já passou algumas vezes por esses processos com alguns políticos, mas tem gente que tem dúvidas sobre isso. Como é que seria o processo de impeachment do início até quando ele realmente se concretiza? Tem que ser recebido pela Câmara dos Deputados, numa sessão depois conjunta com o Senado Federal, a mesa diretora e os senadores, por maioria dos senadores tem que ser votado e aceito o processo de impeachment, e culminando com o impeachment
na sua inteireza. Doutor Gogoni, o senhor continua conosco. Eu quero convidá-lo para assistir conosco uma notícia sobre São Bernardo e depois nós vamos continuar com algumas dúvidas sobre esse assunto. Estou à disposição. Bom, então agora, como eu já falei, a notícia vem de São Bernardo. A cidade vai aumentar o patrulhamento das polícias em áreas de comércio, visando mais segurança na época do Natal e das festas de fim de ano. E quem nos traz mais detalhes sobre isso é o repórter Vinícius Redaelli. A equipe de cavalaria do 6º BAEP reforçou o patrulhamento no centro de São Bernardo na tarde do último sábado. A ação faz parte da Operação Papai Noel, que visa aumentar a sensação de segurança da população para as compras de Natal. A ação foi realizada na rua Marechal Deodoro, um importante centro de comércios do município. Os crimes mais comuns nessa época do ano são os furtos, esclarece a corporação, uma situação em que a vítima tem seus pertences subtraídos sem que se dê conta da ação. A PM recomenda especial atenção aos celulares, que as pessoas transportem nas bolsas na parte da frente do corpo e que não deixem pacotes e volumes sem supervisão e que ainda evitem o transporte de dinheiro em espécie, dando preferência aos pagamentos por meio eletrônico. E é o que a gente sempre comenta aqui, tudo que for feito para a segurança da população é bem-vindo, que essa operação seja realmente bem sucedida e que os moradores de São Bernardo possam fazer suas compras sem nenhum problema, com toda a tranquilidade, que é o que todo mundo merece nas festas de fim de ano. E para voltar agora à nossa sala de entrevistas, que hoje está recebendo o doutor Gogoni, eu queria saber, doutor, o que você acha do peso dessas manifestações populares? Eu acho que isso é o que mais pesa realmente quando vem um processo de impeachment. Você acha que isso pode realmente ajudar a ocasionar, a concretizar esse impeachment? Na verdade, o que ocorre? O Congresso, quando falo Congresso, Câmara Baixa, Câmara dos Deputados, e o Senado Federal, a Câmara Alta, eles funcionam, sobretudo, pela pressão popular. Em havendo essa pressão popular crescente, de uma forma crescente, evidentemente isso vai fazer com que os deputados e senadores voltem os olhos para essas manifestações. E a exemplo do que ocorreu com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, coloquem para ser votado. Em sendo votado, o impeachment pode ocorrer. E em sua opinião pessoal, queria saber, o que o senhor achou da decisão do Supremo em realmente derrubar essas prisões em segunda instância? O senhor acha que acaba ocorrendo realmente uma insegurança da população em relação à mudança dessa lei? O que ocorre, na verdade, é uma insegurança jurídica, porque a todo momento colocavam isso para ser discutido e houve um momento que o Supremo teve que se debruçar sobre esse tema e decidiu. Eu, particularmente, como advogado, a minha formação jurídica, eu concordo com a posição que o Supremo tomou, porque a Constituição tem uma cláusula pétrea no artigo 5º, que diz textualmente que ninguém pode ser condenado, aliás, preso e cumprir a condenação se não houver o trânsito em julgado da sentença, ou seja, o julgamento final por todos os tribunais. Entende-se por todos os tribunais, primeira instância, segunda instância, instâncias extraordinárias, que são o STJ e o STF. E também, como disse o ministro Dias Toffoli, todo mundo fica com raiva, todo mundo fica estupefado com a decisão que foi tomada, e ele teve o voto de Minerva, ou seja, ele que desempatou o julgado. Quem deve mudar a lei não é o Supremo, e sim o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, através do Senado Federal. E por que não mudam o Código de Processo Penal, se não pode mudar a cláusula pétrea da Constituição? E também nós temos o artigo 102 e o artigo 105 da própria Constituição, que se admite essa mudança legislativa. Então, eu não vou aqui dar uma opinião, dar um parecer para agradar ninguém. Eu estou sendo realista. Agiu bem o Supremo, agora o Congresso Nacional que cuide de modificar a lei.
Bom, a questão é bem controversa, nós vamos continuar com esse assunto no próximo bloco. E chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, o doutor Gogoni vai continuar conosco e a seguir você vai ver que os números do trabalho infantil na região ainda preocupam, por isso não saia daí que tem muito mais notícias para você no seu J+. E voltamos agora com o segundo bloco do J+ ABC de hoje e a população está cada vez mais endividada. A prova disso é que a cada 3 moradores das 7 cidades do Grande ABC, 1 está inadimplente. No total, quase 900 mil pessoas têm hoje o nome sujo na região, sendo que este número aumentou em 33,3% em relação ao ano passado. Significa que, somente em um ano, a região ganhou 24 mil negativados que estão com registro no Serasa. Além da falta de planejamento financeiro, especialistas citam que as famílias da região ainda sofrem com os efeitos da crise econômica, vivida em 2014 a 2016, enfrentando o desemprego ou trabalho informal. Os números apontam que a cidade com mais inadimplentes é São Bernardo, com mais de 273 mil, enquanto Rio Grande da Serra é a que possui menos registros, com pouco mais de 15 mil. Houve um acréscimo nos números de negativados de todas as cidades, que resultou no aumento de quase 3% no índice da região. Apesar da economia da região não se encontrar em retração, o mercado de trabalho ainda está se recuperando. Exemplo é a indústria, o setor que melhor remunera e que teve o pior saldo de empregos para outubro em 4 anos, com 550 cortes. Neste ano, já foram 6.450 demitidos. Com o recebimento do 13º salário e também a possibilidade dos saques de até R$ 500 da conta do FGTS, o dinheiro pode e deve ser utilizado para uma ajuda financeira. Nesse momento é bom ressaltar a importância de aproveitar os bônus salariais que vêm no final de ano, como FGTS, participação nos lucros, para que a população possa quitar as dívidas e tirar o nome dos cadastros dos inadimplentes. E já aproveitando para falar sobre isso com você, Gogoni, eu acho que agora é o momento, porque quem ainda está empregado tem que aproveitar para quitar dívidas, porque a pessoa fica empolgada com receber FGTS, PRL no fim do ano, quer fazer compra de Natal, pode fazer compra, mas é importante quitar as dívidas e deixar o nome limpo para começar o ano muito bem, não é isso? Na verdade, o que falta, eu acho até que seria interessante colocar no currículo escolar, desde do primeiro ano, uma matéria, uma disciplina chamada Educação Financeira. Porque o brasileiro não sabe dosar o que ganha e o que gasta. Então sempre acaba gastando mais do que ganha. Feliz é aquele que consegue ganhar um salário mínimo e não ter o nome comprometido com absolutamente nada, porque ele sabe que o orçamento dele é aquele valor de R$ 1.000 e poucos e ele sabe dividir essas despesas. Ou seja, não adianta também agora, é muito triste saber que a população está endividada a esse ponto. Você disse bem, o 13º é uma injeção de valores no bolso do trabalhador, da população em geral, e não adianta ele querer fazer uma comprar um anel de brilhantes quando ele não pode comprar um anel de zircônia, entendeu? Então tem que saber diferenciar e comprar aquilo que realmente sobrar depois dele pagar a sua dívida e deixar o seu nome absolutamente limpo. Exatamente, equacionar bem mesmo com esse orçamento infelizmente tão reduzido. E olha, voltando a falar sobre a decisão do STF de derrubar as prisões em segunda instância, eu queria perguntar se todas essas polêmicas causadas pela mudança, mesmo assim, o senhor acha que há a possibilidade da lei retroceder e voltar a ser como era antes? Não, retroceder a lei nesse sentido só se o Congresso Nacional votar uma nova lei e estabelecer a prisão em segunda instância e modificar o Código de Processo Penal, que é uma lei subsidiária, infraconstitucional, e poder realmente, a partir de agora, instituir essa prisão em segunda instância. Falar que então vai voltar todo mundo para a cadeia agora por conta... Não vai voltar.
Vai voltar só se houver a modificação legislativa. Não havendo, esquece. É falácia quem diz que pode ser feito dessa forma. Então, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Se acontecer esse retrocesso, essas prisões em segunda instância, como é que ficariam? Então, nada volta. Começa tudo do zero e, a partir daí, as pessoas só que forem condenadas depois que passam a ser presas antes. Existe um caso emblemático, eu nem vou dizer o nome porque é notório. Essa pessoa tem outros processos que estão para ser julgados e ele possivelmente voltará à prisão por conta desses processos, não por conta de uma lei que vai retroceder. Bom, daqui a pouco a gente volta nesse assunto e agora mais uma notícia daquelas que a gente não quer dar. Os números do trabalho infantil na região ainda preocupam muito. Quem nos traz mais informações é o nosso repórter Vinícius Redaeli. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as denúncias relacionadas ao trabalho infantil no Grande ABC estão estáveis desde 2016. Foram 24 naquele ano e em 2017 foi o mesmo número, e em 2018 foi de 29 e em 2019 até o dia 4 de novembro são 16 denúncias anotadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente classifica como trabalho infanto-juvenil atividades realizadas por menores, com exceção na condição de menor aprendiz a partir de 14 anos. Fatores como a subnotificação, crise econômica e medidas de combate ineficazes fazem com que o problema persista no Grande ABC. Outro fator que influencia na incidência de crianças e adolescentes trabalhando é a crise econômica. Para reduzir o problema, os especialistas sugerem medidas socioeducativas eficazes. O conselheiro do CONDEP aponta que a implementação do programa de ensino integral nas unidades de ensino seja uma saída. E olha, as prefeituras de Santo André, São Bernardo e Diadema fazem parte do programa de erradicação do trabalho infantil. A verba recebida é destinada à manutenção de grupos de trabalho para fortalecimento de políticas locais, além de ações para identificação, registro e proteção das crianças e adolescentes nessa condição. Os municípios também prestam assistência às famílias por meio dos programas sociais. Com isso, nós voltamos à última parte da nossa sala de entrevistas com o doutor Antônio Carlos Gogoni. E eu queria saber sobre esse assunto da reportagem, doutor. Se o cidadão comum percebe um caso de uma criança trabalhando de maneira irregular, qual deve ser a atitude dele? Bom, canais de denúncia, né? Ministério Público da Infância e da Juventude, Delegacia Regional do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho, que vai mandar tomar as devidas providências. E é uma tristeza saber que no nosso país ainda existe esse tipo de problema, né, Renata? Porque é muito triste verificar que uma criança se submeta a trabalho forçado, não tem nem a formação física, estrutura física para isso. E os poderes constituídos realmente têm que tomar conta dessa situação e aplicar as penalidades que são devidas. Com certeza. E olha, eu queria, antes de te agradecer novamente pela presença, sempre muito esclarecedora aqui no J+, queria que o senhor passasse os contatos, caso o público precise de alguma informação sobre os temas ditos aqui hoje e também algum esclarecimento com o senhor, fique à vontade. Ok. O meu telefone no WhatsApp é 11 99735 6185. E-mail drgogoni@gmail.com e telefone fixo 4438-2210. E me despedindo do Dr. Gogoni, eu encerro o segundo bloco do nosso J mais ABC e a seguir você confere a previsão do tempo e mais notícias aqui da região. Não saia daí! Estamos de volta com o J mais ABC, segunda edição de hoje, e você vai ficar sabendo agora como fica o clima em toda a região para amanhã, terça-feira. A previsão para amanhã, terça-feira, será com a temperatura um pouco mais baixa e com grandes possibilidades de chover em pontos isolados. Começamos pela região do Grande ABC, que ficará com máxima de 24 graus e mínima de 19, podendo ter pancadas de chuvas no período da tarde. Já na capital paulista, a temperatura será um pouco mais elevada,
com 26 graus de máxima e 18 de mínima, também com possibilidade de chover no período da tarde. Agora, quem estiver na região da Baixada Santista vai encontrar a temperatura com máxima de 24 graus e mínima de 22, com céu parcialmente nublado e com possibilidade de chover, então não vai dar para curtir uma praia amanhã. Já a cidade de Barueri, o dia vai permanecer com sol entre nuvens. A máxima será de 26 graus e mínima de 18. Como você viu, pode chover na parte da tarde em pontos isolados, então é bom se preparar. E agora vamos falar sobre o sistema Cantareira, já que estamos falando sobre chuva. Segundo a Sabesp, uma medição ontem mostrou que ele opera com 39,3% de sua capacidade, apesar de ter registrado alta de 0,01% do volume nas últimas 24 horas. O manancial opera em nível de alerta, quando o volume registrado é igual ou abaixo de 40%. Há uma semana, o sistema já operava com esse volume abaixo do percentual, o que não acontecia desde janeiro. No dia 3 de novembro, o sistema ainda registrava 40,6% da sua capacidade e em 6 de janeiro também o sistema finalmente saiu do nível de alerta após 6 meses. Na época, a diminuição do volume de água retirada não influenciou na operação da empresa, porque a companhia já vinha economizando e retirando água. O sistema abastece cerca de 7,5 milhões de pessoas por dia, 46% da região metropolitana de São Paulo. E olha, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou a segunda fase do corredor exclusivo para ônibus na Estrada dos Alvarengas. E quem vai nos contar mais detalhes é o nosso repórter Matias Gaudi. Com o percurso que vai do 8º DP até a Rua São Jorge, no Jardim Telma, o novo trecho de 1,4 km se soma à primeira fase do projeto entregue pela atual gestão em setembro de 2017, totalizando 2,8 km de faixas exclusivas para ônibus na região. Com a entrega, o tempo de viagem dos coletivos cairá pela metade, beneficiando moradores do Parque dos Químicos, Orquídeas, Los Angeles, Imigrantes, Detroit e muitos outros de São Bernardo. Eu não deixei de me emocionar com as coisas. Eu sou durão, cobro muito, mas eu fiquei realizado. A hora que eu vinha descendo, eu saí da Giovanni Breda e entrei, vi essa ciclovia sinalizada, corredor pronto, os faróis todos ligados, os semáforos. O poder público tem a obrigação de melhorar a vida das pessoas. O novo trecho inaugurado vem acompanhado de 900 metros de ciclovia, dentro do projeto de interligação dos meios de transporte e de criação de alternativas ao transporte individual. A próxima etapa da duplicação da Estrada dos Alvarengas, bem como a continuidade do corredor exclusivo, já está em fase de licitação, com previsão de início das obras em janeiro do ano que vem. O trecho compreenderá o percurso da Rua São Jorge até a Rodovia dos Imigrantes, com investimento total de quase 70 milhões de reais. E olha, vale lembrar que a obra vai ter mais uma fase em janeiro, mas o seu término ainda não está previsto. E agora vamos falar sobre a Mega Sena. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2208, que foi realizado no sábado, dia 16, em São Paulo. O prêmio acumulou novamente. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 16, 25, 30, 40, 45 e 49. A Quina teve 17 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$13 mil. A Quadra teve 1.708 apostas vencedoras. Cada uma leva para casa o prêmio de R$ 1.612. O próximo concurso será no dia 20, no feriado da quarta-feira, e o prêmio está estimado em 13,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de Brasília no dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou também pela internet. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo. No nosso Facebook, que é TV Mais ABC, temos uma enquete para você responder e a pergunta é boa. Você concorda com o Procurador-Geral da República que enviou um pedido de prisão preventiva para o ex-presidente Lula ao Ministério Público de São Bernardo do Campo? Já corre lá no nosso Facebook para responder e amanhã nós vamos divulgar aqui no J+, o resultado da enquete. Lembrando que para acessar o nosso Facebook é só pesquisar TV Mais ABC, é muito fácil. E com todas essas informações, a segunda edição do J+ ABC dessa segunda-feira, que é dia do Conselheiro Tutelar, fica por aqui. Fique agora com a nossa programação, lembrando que eu volto na sexta-feira e amanhã quem estará aqui no comando é o Dárcio Arruda com a primeira e a segunda edição do J+ ABC, ao vivo 12h30 e às 6 da tarde. Obrigada pelo seu carinho e até mais.